Olá, boa tarde. A semana começa com duas notícias preocupantes no âmbito das finanças públicas municipais aqui em São José do Rio Preto. A secretária municipal da Fazenda, Meire Brito, anunciou que a partir de hoje, dia 19, o cofre da prefeitura está fechado para novas despesas. Ela admite uma queda importante na arrecadação do município e diz que daqui para frente a prioridade é o pagamento da folha, a merenda escolar e medicamentos, entre outras coisas. A secretária também informa que as pequenas manutenções em prédios públicos e a compra de papel, por exemplo, não mais serão iniciadas este ano. Quem comprou já comprou, quem não comprou vai ficar sem até o fim do ano. O município registrou queda na arrecadação de impostos, com o déficit atingindo cerca de 17%. Uma outra questão relacionada ao assunto é que nos primeiros 8 meses deste ano, a prefeitura deixou de investir quase 23 milhões de reais em educação, deixando de cumprir a aplicação mínima de 25% sobre a receita de impostos. Entre janeiro e agosto, o município registrou 570 milhões de reais em receitas decorrentes de impostos e, pela lei, deveria ter aplicado cerca de 142 milhões de reais em educação, mas só aplicou 119 milhões e 700 mil reais. Segundo a secretária Meire Brito, até o final do ano essas distorções serão corrigidas, evitando-se o risco de rejeição das contas da administração. Muito obrigado pela sua presença em mais essa edição do Opinião Cidade, que está começando agora pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades brasileiras. Você já está notando uma novidade no nosso programa de hoje, uma pequena inovação, o novo conceito cenográfico do Opinião Cidade. O cenário passa a ser construído a partir do efeito de chroma key, sempre propiciando mais condições da gente levar até você uma informação mais ágil, mais rápida, mais agradável de se ver também. Muito obrigado, então, pela sua presença e sempre confira conosco as notícias do Opinião Cidade. Deixa eu aproveitar a presença de vocês todos e apresentar a nossa entrevistada de hoje, a Lígia Alberti, a gestora do Comuninter. Lígia, muito obrigado pela sua presença em nosso programa e obrigado por estar participando, inclusive, na estreia desse novo cenário aqui do Opinião Cidade. Gostou do novo ambiente do Opinião Cidade? É uma honra estar aqui, principalmente na estreia, né, dessa novidade. Muito bacana. E muito bom conversar com você também sobre o segundo Fórum de Comunicação do Interior, o Comuninter, que já começa a receber inscrições. É um evento voltado para empresários, para profissionais da área, para gestores de empresas, etc., e discutirá as boas práticas da comunicação para o crescimento empresarial. É isso mesmo? A quem interessa o Comuninter, quem pode comparecer, o que é que vai ser tratado lá, o que nós vamos conversar nesse grande espaço importante, né? Porque quando a gente fala em qualquer evento desse tipo, a gente pensa logo nos profissionais de comunicação, nos jornalistas, nos publicitários, nos marqueteiros, etc. Mas o gestor, o empresário, o executivo de um modo geral, tem muito a ver com isso, certamente, às vezes, precisa muito desse tipo de aconselhamento, né? Dessa orientação, desse coaching, quase que é isso, para desempenhar bem o seu trabalho. Fala um pouquinho sobre isso e obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigada, Rei. Então, realmente a ideia do Fórum de Comunicação no Interior, né, é trazer esse executivo, esse empresário também para o evento, porque, como você falou, né, o profissional, ele está acostumado a se capacitar, a gente tem as associações de classe, né, que acabam cumprindo esse papel, mas quando a gente pensa no empresário, a gente tem também as associações, né, tem as empresas que oferecem cursos e tal, só que a gente sentia falta de uma instituição voltada à comunicação, especificamente empresarial, e que falasse com o empresário e o gestor, né, de uma forma que fosse palatável para ele, né, que ele conseguisse entender bem o que aquilo pode trazer para o negócio dele e como fazer. Então foi da gente feito uma pesquisa, a gente percebeu essa necessidade, né, o ano passado, a primeira edição, teve muito profissional, teve cerca de 30% de empresário e esse ano a gente vem com essa novidade. A gente vai fazer um evento em novembro para profissional e agora a gente está, lógico que a gente quer que o profissional também vá, só que a gente está com foco maior, até pela programação, no empresário e no gestor. Daqui a pouco nós vamos falar inclusive sobre a programação. Legal. E bastante sobre isso. A ideia então é
pelo menos equilibrar as coisas, mais ou menos 50% de profissionais de comunicação e 50% de gestores, empresários, executivos, etc. Gente que precisa muito disso. Até uma coisa legal de se dizer é o seguinte, hoje, né, as demandas para um empresário, para um gestor de RH, gestor de marketing, qualquer que seja a área dele, é muito grande do consumidor, né? Ele quer agilidade, ele quer honestidade, humanização na comunicação. Então, o desafio é muito grande e a gente tem que pensar que esse empresário, esse gestor, não está preparado necessariamente para aquilo, ele não é um especialista. Claro. Então, foi daí que a gente percebeu, né, que realmente ele precisa ter alguém que fale, ó, vamos lá, é assim que você pode trazer resultado. O consumidor quer fundamentalmente clareza na comunicação, né? Quer dizer, ao recorrer a um determinado serviço, e ele conseguir entender que a coisa está meio confusa, não conseguir entender direito, ele vai desconfiar, vai ficar complicado. Então, a clareza é fundamental para o gestor, para o empresário, enfim, para o realizador, para o empreendedor de um modo geral. Fala uma coisa, as inscrições estão abertas porque o fórum acontece no dia 23, não é isso? Isso. Às 8 horas no Teatro da Unip, aqui em São José do Rio Preto. Eu já disse, o evento é produzido pela Comuninter, Centro de Comunicação do Interior, e busca disseminar as boas práticas da comunicação para auxiliar os empresários no desenvolvimento ou no crescimento de seus negócios. Qual é o custo para as pessoas participarem? Como deve ser feita essa inscrição? Fala um pouquinho sobre essa operação aí do fórum. As inscrições, né, estão realmente abertas. A gente, até quinta-feira, a gente recebe pelo site, que é comunicaçãonointerior.com.br, sem tio e sem cedilha. É o Comunicacau, né? Comunicacão no interior. Então a pessoa entra lá, custa R$60, né, para as pessoas no geral e R$30 para estudante. Então ela pode se inscrever lá no dia, no evento, que é sexta, né, agora de manhã. A gente vai também receber inscrições, mas é muito arriscado porque a gente, né, não sabe como que vai estar de venda até quinta-feira. Então o ideal é que a pessoa já adquira seu ingresso antes. Né? Então é isso que a gente está pedindo para o pessoal. E quem também for associado a associações que apoiam o Comuninter, que é a Abracom, a Abrad, a Aberge, a BAP, são comunicações do setor associações do setor de comunicação, é R$50. Então lá no site tem todas essas informações para a pessoa. Já tenho a impressão que a presença do profissional ou do futuro profissional de comunicação, porque em Rio Preto nós temos várias instituições de ensino importantes nessa área, trabalhando bastante na preparação de futuros jornalistas, futuros publicitários, futuros pessoal de relações públicas. Tem muita gente bastante interessada nisso também. Certamente essas pessoas também são públicos, são alvo desse evento, é isso? Sim, é muito bacana. Esse pessoal tem apoiado a gente desde a primeira edição, que foi em outubro do ano passado. Né? Então, esse ano o evento é na Unip, o ano passado a gente fez no Senac. A gente tem apoio de todas as instituições de ensino, a gente foi divulgar para os alunos. E é legal que logo que a gente abriu inscrição, que já faz mais de uma semana, a maioria que começou a se inscrever eram alunos mesmo. Bom. Então a gente achou bacana isso também, né? Ver que eles estão interessados em se capacitar, né? Porque a faculdade é importante, mas lá eles vão ter contato de networking com os empresários e vão ver pessoas que não é sempre que estão aqui em Rio Preto, né? Vão fazer um exercício na vida real, exato, né? Que isso é bastante interessante. Bacana. Bom, então, confirmando, as inscrições custam R$60 ou R$30, meia, no caso de estudantes, etc. Né? E pode ser feitas pelo site, então, comunicaçãointerior.com.br, sem o cedilha e sem o tio. Isso. Comunicaçãointerior.com.br. Essas inscrições pela internet podem ser feitas até na quinta-feira e o evento é já na sexta-feira. Eu, se fosse você, não arriscaria esperar até quinta-feira ou sexta-feira para buscar o seu convite, o seu ingresso, né? Faça isso antes. Antecipe-se, pode fazer hoje já, né, Lígia? Sim, dá para fazer isso tranquilo? Já está disponível. Que bacana, as pessoas certamente vão gostar muito com isso. E principalmente eu gostaria de frisar uma coisa aqui, o custo de inscrição é muito razoável, né? Você está trazendo alguns palestrantes, algumas pessoas que não é sempre que você tem a oportunidade de estar em contato com eles, daqui a pouco a gente vai falar sobre eles, mas é um custo bacana, né? Realmente razoável, dá para todo mundo fazer, né, Lígia? Quando a gente fez o evento, a gente teve essa preocupação, né, de viabilizar a participação das pessoas. A gente precisa, obviamente, cobrar, porque a gente precisa pagar o próprio evento, que tem um custo razoável também. Claro. A gente procura fazer um evento de alto nível, né? A gente quer realmente deixar isso no calendário da cidade. Então, a gente está com muitas coisas que vão acontecer lá, desde o café,
até pesquisa, sorteios de brinde para quem responder pesquisas. Então a gente faz uma série de coisas, site, muita mídia e tal, porque um evento de comunicação tem que ser exemplo de comunicação. Então a gente também trabalha muito com isso, com um investimento nisso. Então, assim, eu acho que contando tudo que o evento vai trazer, além do conteúdo, né, em si, acho que é um valor viável para as pessoas e que também faz com que a gente consiga fazer o evento acontecer, né? E você chamou atenção para um ponto importantíssimo aí, né? O network possível num evento como esse, né? Ali tem gente com muitas afinidades, não são exatamente todos na mesma função, mas tem muitas atividades. Essa troca de ideias, de informações, esse intercâmbio de conceitos, etc., é um dos pontos altos do evento, né? Eu acredito assim, hoje a gente vê que tem muita coisa na internet disponível de conhecimento. Então, quando a gente fala de evento, a gente não está falando só do conhecimento, porque isso você encontra em muito lugar. Claro. Acho que a gente tem que ir além disso, a gente tem que propiciar mesmo o networking entre as pessoas, porque já que elas estão ali, elas não querem só ficar sentadinhas assistindo, então a gente vai propiciar isso no nosso evento, né? A gente tem café exatamente para isso, a troca de experiências ali, inclusive assim, pensando em quem presta serviço de comunicação e em quem contrata o serviço. Exatamente. Porque quando a gente criou o Comuninter, que é o projeto que realiza esse evento, a nossa preocupação foi essa, a gente quis fazer algo que pudesse fazer esse contato entre quem presta o serviço e quem compra o serviço. Então a gente quis fazer essa conexão mesmo, pensando no desenvolvimento do setor de uma forma geral, né? O setor de comunicação empresarial e o setor empresarial. Porque assim, eu acredito piamente que a boa comunicação é capaz de fazer negócios darem certo ou não, caso a comunicação não seja boa. Então a gente acha que vai até ajudar no desenvolvimento como um todo, né, das empresas, assim, se a gente conseguir fazer o que a gente tem como missão. Lígia, e além dos estudantes, dos futuros profissionais, dos profissionais da área, dos empresários, tem um terceiro nicho que eu imagino que você estava me confessando agora há pouco, não tinha pensado nisso ainda, etc., mas nós estamos entrando num ano político. É verdade. Num ano em que muita gente vai depender muito da comunicação para pedir o essencial, o apoio do eleitor, né? Essas pessoas, de certa forma, podem se interessar e muito por isso, né? Fazer um media training ali, fazer alguma coisa, vivenciar esse ambiente, né? Que eles vão ter que conviver com isso daqui para frente, né? E essa área política é muito interessante, né? Porque tem realmente aqueles que têm uma capacidade muito grande de trabalho, mas eles não têm, às vezes, o preparo necessário para se comunicar. Claro. E aí é quase carta fora do baralho, né? Então, assim, não tem como. Eu realmente, você me deu essa chamada, é bacana, porque como na minha agência eu trabalho muito com empresa, só trabalho com empresa, na verdade, a gente acaba não olhando para esse outro lado, mas é bem bacana, acho que é um público que, até a gente vai falar de marketing pessoal lá, isso. Então, assim, esse político, né, ou quem está começando aí, está querendo isso, é o caminho, ele precisa estar ali, né, para fazer contatos e para aprender mais, né, sobre a comunicação. E o político é o próprio produto à venda, né? É ele mesmo, né, que ele vende. Exatamente. Mas, na verdade, todos os setores empresariais precisam muito disso. Cada gestor, cada empresário, cada empreendedor também está vendendo, faz parte da venda do negócio do qual ele faz parte, né? Isso sem dúvida, é fundamental. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a programação. Vamos começar falando aqui com uma pessoa que eu imagino que seja um case de sucesso em Rio Preto e um case de aproveitamento da boa comunicação pessoal, etc., que é o empresário riopretense, arquiteto, o Fabiano Hayazaki, né? Ele irá abrir o evento com a palestra Marketing Pessoal a Serviço dos Negócios, na qual ele contará como se tornou reconhecido até internacionalmente. O Fabiano é aqui de São José do Rio Preto, os escritórios dele são aqui, mas ele é reconhecido internacionalmente. Imagino que ele tenha clientes de todos os cantos do mundo hoje em dia. Essa é a palestra de abertura, né? É isso, né? Nós estamos falando de uma pessoa que é um case em si, né? Ele é um case de boa comunicação. Fala um pouquinho sobre a palestra dele. Quando a gente também quis definir a programação, a gente quis colocar alguém da cidade, né? Que fosse esse case para o empresário também se identificar mais. E aí a gente logo pensou nele, porque realmente ele é uma pessoa muito capaz, né, a parte técnica dele, enfim, como empresário também. Hoje ele tem uma equipe, se não me engano, de 20 pessoas. E então, assim, ele tem essa noção. Só que, além disso, ele faz muito bem o marketing pessoal dele, né? Assim, eu lembro de quando eu era mais nova, meio que como leiga, né, eu conseguia perceber isso, né, acompanhar a evolução, né, de repente você começou a ver as placas dele pela cidade e aquilo foi crescendo, dali a pouco a gente via em revistas, né, ele fez muito bem
esse marketing pessoal dele e aliado a um trabalho de qualidade, claro. E até que ele chegou, né, em níveis muito maiores. Isso é importante, que fazer um bom marketing pessoal não é simplesmente utilizar bastante recursos de comunicação. Ao contrário, às vezes até você tem que evitar um pouco, tem que dosar, saber dosar. Tudo isso faz parte. Certamente são assuntos que vão ser abordados no fórum, né? É verdade. O bom senso, né? Acho que realmente a gente percebe às vezes que passa do ponto, muitas vezes. Então, fazer marketing pessoal também não é, sabe, querer estar ali toda hora, aquela coisa independente. A superexposição pode até ser negativa. Pode ser negativa, o pessoal já vê pelo outro lado, né? Então, ele também soube fazer essa dosagem e ele vai falar sobre isso pra gente. Bom, a palestra do Fabiano, então, vai abrir o fórum, né? Deve ser na sexta-feira de manhã, logo de manhã. Isso, logo depois do credenciamento e do café que vai ter de manhã inicial ali, a gente já vai partir para o case dele. Aí em seguida tem o Mário Persona, que é consultor de estratégia de comunicação e marketing, e que vai ministrar na palestra Inovação e Comunicação em Tempos de Crise, dando dicas para as empresas se dedicarem no contexto atual. Nós estamos falando em crise, no momento de crise, né? Exato. Então nada mais importante do que a gente estar preparado para enfrentar esse bicho. Todo mundo sabe, todo mundo com quem a gente conversa, né, Lígia, a gente sabe que as crises vêm e voltam e depois acabam, vão embora, etc. A gente sabe disso, todo mundo vai sobreviver à crise, mas é preciso saber sobreviver à crise, né? Então essa ideia dele é bacana agora, inovação e comunicação em tempos de crise. Basicamente, você desconfia o que ele vai falar sobre isso? Fala um pouquinho. Olha, a gente conversou bastante com ele para brifá-lo, né, para passar aí o que a gente queria dessa conversa. A gente está ouvindo falar muito de crise, né? Você chega a falar, nossa, coisa cansativa. Só que a gente também fez pesquisa com os empresários e a gente percebeu que era o interesse deles, né? Não tem como você não ir a uma palestra dessa. Por mais que você já fale, nossa, crise, é importante, você tem que sair dessa. Eu tenho escutado muito que de agosto para frente teve uma coisa que o pessoal sentiu mais, as empresas de serviço, que até então às vezes não estavam, né, sendo tão abaladas, aí estão sendo, e a comunicação junto com a inovação é um caminho muito importante para sair da crise e para se fortalecer para as próximas, né, igual você falou, a hora que a crise passar, vão vir novos momentos e você está mais forte, você aprimorar seu negócio. Então ele vai falar exatamente disso, né? Como que dá para usar realmente esse momento, não para se esconder, para se fechar, é pelo contrário, usar com sabedoria, inovar, se comunicar melhor e dali você se conseguir um destaque, né? Imagino que é mais ou menos uma espécie de um colete salva-vida para enfrentar as turbulências da época, né? A pessoa tem que estar pronta para isso. Exatamente, e aí eu acho que essa conversa com ele, que também fala muito com empresas, né? Está acostumado com esse público, é consultor dessa área, é uma pessoa boníssima, assim, como pessoa também, sabe? É uma sabedoria muito grande. Se você conversar um pouquinho com ele, você já percebe. Então, a gente escolheu a dedo mesmo, porque ele tem livros publicados nesse assunto. Então, ele não está aproveitando só esse momento para falar disso. Ele é um especialista no tema. E quando a gente fala em gestão de crise, não é só a crise conjuntural, essa que afeta todo mundo, etc. Né? Na verdade, a comunicação tem um papel importante em relação à gestão das crises, né? Uma empresa, por exemplo, que tenha o caso de um produto denunciado pela vigilância, por exemplo, e ela vai ter que comunicar ao público o que é que aconteceu, como é que ela saiu disso, etc. Então, é uma gestão de crise. Bacana tratar desse assunto, sobretudo para os empresários que estamos vendo agora, não perder a chance de deixar de assistir essa palestra, que vai ser bacana mesmo. Sim. Na sexta-feira, isso aí vai ser, então, vai ser por volta segunda parte da manhã. Isso, por volta das 9h30 já vai ser essa palestra, logo depois do case. Tá certo. Bom, além das palestras, Caio Carvalho, presidente executivo da Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação, vai mediar o debate Reputação e Liderança Empresarial. Esse debate vai ter a participação do Rodolfo Araújo, diretor da Edelman Significa, e Zé Schiavon, CEO da S2 Publicom. É a primeira vez que representantes das duas agências multinacionais estarão em Rio Preto. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Deve ser muito legal assistir um debate entre gente desse calibre e dessas pessoas. Nossa, eu estou muito animada, já da expectativa, né, para isso. Quando a gente conseguiu a comprovação que eles vinham, já foi muito legal. E assim, esses dois, na verdade, eles participaram da publicação de um artigo baseado numa pesquisa que mostra o papel do CEO das empresas, dos executivos principais, na marca.
Então, eles têm dados para trazer para a gente, né? Não vai ser simplesmente um debate baseado nas opiniões. Eles vão apresentar os resultados desse estudo e vão mostrar exatamente isso, né? Como que o papel é fundamental do executivo, como ele se comporta nas redes sociais, como ele consegue conversar com a mídia, sabe? Como que ele consegue conversar com o próprio público interno. Então, toda essa questão do executivo afetando a imagem da empresa. Então, assim, não é uma questão de gosto, sabe? O executivo pensa assim, eu não sei, não gosto, não sou muito bom, sou meio reservado. Não cabe isso. Não cabe, né? Tipo, não é uma coisa que ele pode escolher, na verdade. Essa pesquisa mostra isso, né? Que o impacto que acontece, positivo ou negativo, é fatal. Então, eles vão falar sobre isso e vão falar como que a reputação da marca e do líder estão interligadas, né? E como que isso deve ser trabalhado. Eles vão passar também essa orientação para as pessoas presentes. Lígia, eu percebo que além de uma escolha criteriosa dos temas, etc., você teve a preocupação, você e sua equipe teve a preocupação de conversar com algumas dessas pessoas para sentir deles mesmo o que é que eles podem falar, o que é que eles vão falar, e se o que eles vão falar está no nível de ansiedade, de preocupação do empresário, do empreendedor riopretense, do empresário riopretense e dos profissionais da área aqui em Rio Preto. É importante saber isso, né? Quer dizer, eles vão falar o que certamente o pessoal daqui está muito afim de ouvir e necessitado de ouvir, é isso? Exato, e coisa que eles não escutam por aí. Né? Como eu falei, existem entidades como a CIRP, CIESP, que são entidades muito boas que oferecem conteúdo, mas assim, nesse nível de profundidade, né, para falar de comunicação, acredito que tenha que ser uma instituição como o Comuninter, que é focada nesse público, para poder apresentar. Então a gente quis assim, realmente trazer algo diferenciado, relevante, né? Porque senão, se é algo que a pessoa escuta toda hora, se torna irrelevante, aí ela não tem interesse. Sem dúvida, é uma mesa redonda então sobre reputação e liderança empresarial, com moderação do Carlos Carvalho, que é presidente executivo da Abracom, que é a Associação Brasileira das Agências de Comunicação, e os convidados aí são o Rodolfo Araújo, diretor da área de pesquisa, conhecimento e métricas da agência multinacional Edelman Significa, e o José Luiz Schiavon, CEO da agência, eu não sei se é S2 Publicom, S2 Publicom, e diretor secretário da Abracom. Dois pesos pesados da comunicação empresarial no Brasil. Bacanas, né? Lígia, vou pedir a sua licença para a gente fazer um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho para o segundo bloco do Opinião Cidade, tá bom? Okay. Até já. Obrigada. Participe da campanha do agasalho do Fundo Social de Solidariedade de São José do Rio Preto. Dê alegria a quem precise. Doe o seu calor. Contamos com você. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Braseiro Restaurante. Almoço com sabor da boa comida caseira. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 14h, com um cardápio diferente todos os dias. Braseiro Restaurante. Um jeito simples e gostoso de comer bem. Rua Campos Sales, 1343, esquina com a Prudente de Moraes. Fone 3222-3612, no bairro Boa Vista. Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no peito. Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. O programa Minha Casa Minha Vida não para. Só aqui em São Paulo já foram milhares de moradias entregues. E se tem melhoria para a vida dos brasileiros, tem Caixa. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para a enfermeira Gisele, é mais carinho e dedicação no jeito de atender. Para o Dr. Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. Para seu Floriano, é mais tranquilidade e confiança. Para a Uiana, é mais proteção para ela e toda a sua comunidade. Para a Gabriele, são mais oportunidades, com mais de 11 mil novas vagas em medicina até 2017. E para todos nós, é o governo federal trabalhando para oferecer cada vez mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Acesse e confira se a sua cidade já foi beneficiada e acompanhe as ações do programa. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Governo Federal. Sabe o que este cartão garante para quem mais precisa? Acertou quem respondeu oportunidade. 1 milhão de beneficiários já se qualificaram, aumentando o número de carteiras assinadas. E muitos puderam tocar seu negócio. 75% dos adultos do Bolsa Família estão no mercado de trabalho. Bolsa Família é mais do que renda, é oportunidade de avançar para uma vida melhor. Se você recebe o Bolsa Família, mantenha o seu cadastro atualizado. O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Na saúde, 6 milhões de pessoas recebem medicamentos gratuitos. Com Mais Médicos, mais de 2.500 profissionais beneficiam 8 milhões de paulistas. Na educação, 340 creches foram concluídas. E o Pronatec qualifica 1.400.000 jovens e trabalhadores. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho de mais de 398 mil famílias em São Paulo. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Olhando assim, parece um simples cartão, mas na mão de 14 milhões de famílias, ele ajudou o Brasil a avançar e sair do mapa mundial da fome. E sabe o que mais ele está fazendo? Salvando vidas. As crianças são acompanhadas e vacinadas, e assim a mortalidade infantil caiu. Bolsa Família é mais do que renda, é uma geração inteira crescendo com saúde. Se você recebe o Bolsa Família, faça o acompanhamento de saúde da sua família. Olá galera, eu sou o Fiduma. E eu sou o Jeca. E nós estamos aqui para fazer um pedido muito especial para você. Sabia que todo Natal, muitas crianças não sabem o que é ganhar um presente sequer? Para mudar isso, o Fundo Social de Solidariedade criou a campanha Amigo Presente no Natal. A ideia é que cada criança receba um kit contendo um brinquedo, um livro e, é claro, um docinho. Participe, seja solidário. Nesse Natal, seja o anjo de uma criança. Contamos com você! De volta com o Opinião Cidade, inaugurando hoje, você já percebeu, claro que você percebeu em casa, algumas novidades gráficas na apresentação do nosso programa. Um novo conceito cenográfico, construído a partir do Chroma Key, que é um efeito visual bastante ágil, que permite a televisão levar para você informação de maneira ainda mais rápida, mais eficiente, e sempre muito bacana conversar sobre isso. E, aliás, falando sobre importância da comunicação, é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós estamos recebendo aqui a Lígia Alberti, que é gestora do Comuninter. O segundo Fórum de Comunicação do Interior, que está recebendo inscrições para a próxima sexta-feira, dia 23, é o dia, né? Sexta-feira, no Teatro da Unip, em São José do Rio Preto. Não falamos o endereço da Unip, mas todo mundo sabe, né? A Unip fica na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, sem número, no Jardim Tarraf 2. Muito simples, é o prolongamento da Badiba City. Um pouco mais adiante tem a Unip, um prédio muito bonito, muito grande. É uma boa estrutura ali, inclusive para realizar esse tipo de evento. Mas eu estava conversando aqui com a Lígia, agora no intervalo. A Lígia sempre foi uma inovadora nessa área de empreendedorismo e, sobretudo, voltada à comunicação aqui. O próprio Comuninter,
é resultado de um processo de startup que você mesmo participou, né? Fala um pouquinho sobre isso, como é que nasceu essa ideia, quais foram as dificuldades no início, como é que você foi caminhando, como é que você superou as dificuldades, como é que chegou já a esta segunda edição, já no segundo ano seguido. Realmente, eu tenho a felicidade, né, de ter participado da fundação do Movimento Startups Rio Preto, que é, na verdade, um grupo de empreendedores voluntários. A maioria jovens, né? Maioria jovens, mas temos também outros que... Eu falo assim, é jovem de espírito. Pois fiz questão de lembrar disso, porque não há necessidade de que a pessoa seja realmente jovem... Não. Do ponto de vista de idade, faixa etária, né? Tem muita gente que ser jovem mesmo de pensamento. De pensamento. A pessoa gosta de inovação, né? Gosta de tecnologia, então ela se sente em casa e independente de sexo, classe social ou idade, essas pessoas têm esse espírito, né? E aí lá eu aprendi muito, tenho aprendido muito ainda de técnicas, né? Porque assim, eu estava comentando, a gente fica arrumando sarna para se coçar. A gente que tem essa coisa da inovação, de ver um problema e pensar o que eu posso fazer para resolver, ou de que forma eu posso fazer isso, né, ter outro resultado. Então a gente fica com essa coisa na cabeça. E aí você vai então resolver fazer algum projeto, criar um outro negócio para você atender aquela necessidade, e existem técnicas que te ajudam, né? Porque você abrir uma padaria, por exemplo, você vai lá ver como que é uma padaria e abre uma padaria. Obviamente que tem várias questões em abrir uma padaria. Agora, você imagina você criar um Facebook que não tem referência no mercado. Então, quando você cria alguma coisa inovadora, você não sabe onde olhar para poder, né, fazer aquilo. Então, eu aprendi muito isso lá no movimento, né, de que a gente tem que validar, antes de ficar gastando muito para criar alguma coisa, a gente tem que ir lá testar no mercado de uma forma enxuta, ver se existe aquela demanda e aí sim você começa a investir tempo e dinheiro naquela ideia. Não basta ter apenas uma boa ideia, né? Não. Tem que ter também um modelo, um plano de negócio, Exato. Enfim, tudo isso faz parte do negócio. Tem uma frase muito conhecida, né, no movimento startups como um todo, que é: sua ideia não vale nada. E as pessoas têm ainda essa cultura, né? Não conta minha ideia pra ninguém. Não, é minha ideia, ele vai roubar minha ideia. Roubar a ideia, sabe? Então, assim, é um conceito que não se aplica. Porque se você tiver uma boa ideia sem execução, você não tem nada mesmo. Exatamente. Então, a gente lá compartilha muito. Aí com o fórum, por exemplo, eu fiz um evento, o Fórum de Comunicação no Interior, ano passado. Gastando o mínimo, sabe? Busquei patrocínio, realizei. Como eu vi que tinha muita gente que foi ao evento comentando, o ano que vem, Aí eu falei, tá aí uma oportunidade, talvez eu possa fazer uma outra empresa, diferente da que eu já tenho, que é a agência de comunicação, só para fazer esse tipo de coisa, esses eventos, essas coisas. E aí eu resolvi fazer o Comuninter. Então hoje o Comuninter é uma startup, tenho uma sócia nesse projeto e uma equipe que ajuda e eu estou validando isso. Então eu estou fazendo de novo o evento, porque a minha ideia é levar para outras cidades, não é ficar só em Rio Preto. Só que eu não vou fazer isso agora antes de eu ver se está dando certo. Primeiro eu vou fazer em casa. Dando certo o piloto, aí eu começo a levar. Então eu aprendi a ter um pouco mais de paciência. Tá certo, é assim que tem que ser, Exato, né? Que bacana, viu? E o movimento startup está bem solidificado em Rio Preto, né? Tem boas iniciativas. Eu conversei com o pessoal aqui mesmo nesse programa. Eles já disseram que existem cases fantásticos já de pessoas que começaram um negócio aqui timidamente por aqui, como uma startup, e aí acabou dando bons resultados, deu frutos, né? Existem verdade. Bons casos, né? O movimento realmente ele trouxe esse papel aí de capacitação. Então, muitos empresários ou pessoas que nem empreendiam, né, começaram a participar e dali foram percebendo as oportunidades, né? Então, o que a gente busca lá é isso mesmo, né? Levar essas técnicas que existem, né? E até, por exemplo, o Daniel da CCLI, Consultoria Linguística, ele é o diretor cultural da CIRP, é cliente meu mentor até, por causa dele que eu abri agência e tal. E esses dias eu conversando com ele é um entusiasta do movimento também. E ele falou assim, olha, eu tenho aplicado muito aqui na minha empresa. Né? Ele fala assim, eu tenho uma ideia, ele queria lançar coisas online e tal, ele faz menor, sabe, usa o Canvas, que é um plano de negócio enxuto que a gente fala, né? Que é aquele plano de negócio tradicional, são 10 páginas, você tem que escrever, e você não tem dados. Você acaba perdendo tempo em função disso. Perdendo tempo, recursos, né? Enfim, um monte de coisa. Exato, porque você vai ter uma ideia inovadora, como é que você vai pegar dados para preencher aquele negócio enorme?
Então o canvas são quadrantes, você põe post-it, porque o post-it já dá essa ideia de você poder tirar. Isso. Então essa ideia de que as coisas não são fixas, que você tem essa flexibilidade. E ele está aplicando isso numa empresa tradicional, que é uma empresa, assim, a dele é bem inovadora, mas é uma escola de idiomas, uma empresa de idiomas e tal, trazendo inovação e o movimento ajudando com essas técnicas, né? O bacana dessa questão das startups é exatamente isso, né? Às vezes o produto, a ideia, o negócio não é exatamente inovador. Por exemplo, tem gente que faz negócio com vinhos. E não existe nada mais antigo, por exemplo, do que vinhos. Mas a diferença está na inovação, na comercialização, como fazer chegar. Então tem as assinaturas de vinhos, enfim. Existe sempre muito caminho para se percorrer, né, Lígia? A gente acha que inovação é uma coisa de outro mundo. Inventar um novo produto. Não é necessariamente. Não é necessariamente. Às vezes o modelo de negócio mesmo, a forma como você vai ganhar dinheiro com aquilo já é uma inovação. E um ponto importante que eu aprendi a duras penas também é que a inovação, ela tem que dar resultado, né? A inovação é considerada inovação quando você tem retorno com aquilo. E eu mesmo, assim, por gostar muito de inventar coisas, né? Às vezes eu acabava fazendo coisas, assim, né? Investindo tempo e dinheiro e tudo, pelo simples prazer de criar aquilo. Você sempre foi assim? Você fazia uma espécie de professor pardal da sua geração? Eu acho que sim. Quando eu era criança, por exemplo, eu morava em frente a uma praça. Tinha muitas meninas da minha idade, então era um grupo de meninas, assim, a gente faz meninas da pracinha. E aí a gente fazia muita coisa, as pessoas me encontram hoje e falam assim, a gente fazia assim, rifa para comprar barraca para fazer acampamento no quintal. A gente fez um jornal que chamava Anuncião, direto no seu portão. Então eu ia vender de bicicleta nas empresas, anúncio, tipo cartão de visita para colar, né? Eu tenho guardado até hoje essas coisas, então eu já tinha isso meio no DNA, assim, inventar umas coisas meio... Só que assim, você vai aprendendo que não basta inventar, fazer sem você ter resultado, né? Assim, aquilo tem que dar lucro para você, né? Assim, tem que dar dinheiro para mostrar que aquilo realmente é uma demanda do mercado. Claro, tem que dar resultado. Se não der resultado, a boa ideia acaba morrendo por falta de resultado. Exatamente. Então a gente acaba aprendendo essas coisas, né? Não é só o romantismo, você também tem que dar retorno. Claro. Essa sua pretensão de estender essas iniciativas para outras cidades, outras regiões do estado de São Paulo e do Brasil, ou do mundo, sei lá onde, a gente nunca deve parametrar as limitações geográficas, não. Você imagina que deve começar quando? Quando é que você começa a avançar por outros territórios aí? Olha, a minha vontade, para ser bem honesta, era ano que vem já levar essa iniciativa para outras cidades. Só que eu tô realmente, assim, aguardando para ver o resultado que eu vou ter com esse evento agora, de sexta, e com o outro que a gente vai fazer em novembro. Tem um portal também, que a gente coloca matéria lá, comuninter.com.br, voltado para o empresário, falando de comunicação e tal. Então, assim, eu tenho essas iniciativas esse ano, só que eu tenho várias outras ideias para colocar no projeto. E essa ideia de levar para outras cidades, né? Então, eu tenho essa vontade, sim, já de levar, mesmo que num caráter mais enxuto. Com o tempo eu fui criando algumas redes de relacionamento, eu tenho pessoas em Botucatu, Bauru, Ribeirão Preto, que teriam interesse, né, em auxiliar nesse processo. Então eu estou assim, nesse momento, e eu acredito que há espaço, né, porque como aqui eu vejo que existe esse interesse, eu não queria tirar daqui o projeto, mas expandir mesmo, claro, né, levando para outros lugares. Então, se todo mundo ajudar comparecendo ao evento, né, mostrando que realmente a ideia é legal, que as pessoas estão a fim de aprender mais sobre isso, eu tenho toda a vontade de colaborar, de conseguir levar isso adiante para outros lugares também. Bom, você já percebeu que a Lígia é uma usina de ideias, né? Ela está aqui o tempo todo revelando para a gente que já pensou nisso e naquilo. E recentemente mesmo, algum tempo atrás, você, numa de suas iniciativas, criou um novo modelo de uma espécie de assessoria, de divulgação, etc., que era o Vire Notícia, né? O que era isso e por que não deu certo? Olha, o Vire Notícia foi essa coisa que serviu de aprendizado, né? Demais. Mas, assim, foi uma coisa que eu tive essa ideia, que, né, foi ser assim, como assessora de imprensa, eu recebia muita ligação de jornalista, não só para colocar clientes, né, na pauta, porque eles precisavam, né, de uma pessoa, por exemplo, alguém que já teve o carro queimado, alguém que cobrou... Eles precisam de como é que fala? Personagens. Personagens, exatamente. Né, a gente chama assim, né? E de fontes, né? Um advogado para falar de não sei o quê. E aí eles ligam demais, né, para as assessorias pedindo isso, né? E eu sempre tento ajudar, mesmo quando não é cliente meu, porque é uma via de mão dupla, eu tenho que ajudar o jornalista também, claro, porque ele depois cria uma relação comigo, né?
e eu via que era difícil de conseguir, muitas vezes, alguns casos. Então, qual que foi a ideia? Eu criei uma plataforma, um site, em que o jornalista postava lá o pedido dele, né, igual, estou precisando de um advogado para falar de tal coisa. E as pessoas que estavam cadastradas iam receber por e-mail esse pedido e elas poderiam se cadastrar lá como resposta. Né? Então, olha, eu topo. E aí a gente fez um lançamento muito legal, fez evento de lançamento, fomos nas redações, assim, foi bárbaro, fizemos um vídeo, fiz com uma produtora de São Carlos, um vídeo daqueles ilustração, animadinho, sabe? Muito legal. Só que aí, conforme foi, tinha muita gente usando, só que a gente tinha muita dificuldade de conseguir alguns personagens, né? Porque se é para um advogado falar, ele tem interesse. Mas se é para uma pessoa que teve uma doença X, às vezes ela não quer aparecer. Exatamente. Então a gente tinha dificuldade. E aí eu começava a ligar, eu tentando achar pessoas da minha equipe. E aí começou a se tornar inviável, né? Tá certo. Lígia, deixa eu pedir mais um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, então, para o bloco de encerramento do Opinião Cidade. Nós estamos conversando com a Lígia Alberti, gestora do Comuninter, que acontece na próxima sexta-feira aqui em Rio Preto, e as pessoas, sejam profissionais de comunicação, sejam estudantes, ou sejam gestores, empresários, enfim, lideranças, executivos, que quiserem se inteirar sobre novidades, sobre tendências da comunicação, podem participar. Vai ser no Teatro da Unip, que fica ali na Juscelino Kubitschek de Oliveira, na próxima sexta-feira, a partir das 8 da manhã, você disse, logo cedo. Exatamente, né? E as inscrições podem ser feitas pela internet hoje mesmo, pelo comunicaçãointerior.com.br. O comunicação aí sem o cedilha e sem o tio. Porque se deixar para fazer lá na sexta-feira mesmo, na quinta da tarde, qualquer coisa assim, você corre o risco da coisa já estar lotada. Então, vamos prestigiar esse evento importante para o calendário empresarial aqui de São José do Rio Preto, essa iniciativa da Lígia. Nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para falar, inclusive, sobre uma novidade, um evento que ela está programando para o mês de novembro, é isso, né, Lígia? Isso. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Rapidinho a gente volta já. Participe da campanha do agasalho do Fundo Social de Solidariedade de São José do Rio Preto. Dê alegria a quem precise. Doe o seu calor. Contamos com você. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Braseiro Restaurante. Almoço com sabor da boa comida caseira. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 14h, com um cardápio diferente todos os dias. Braseiro Restaurante. Um jeito simples e gostoso de comer bem. Rua Campos Sales, 1343, esquina com a Prudente de Moraes. Fone 3222-3612, no bairro Boa Vista. Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no peito. Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. O programa Minha Casa Minha Vida não para. Só aqui em São Paulo já foram milhares de moradias entregues. E se tem melhoria para a vida dos brasileiros, tem Caixa. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para a enfermeira Gisele, é mais carinho e dedicação no jeito de atender.
Para o Dr. Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. Para seu Floriano, é mais tranquilidade e confiança. Para a Uiana, é mais proteção para ela e toda a sua comunidade. Para a Gabriele, são mais oportunidades, com mais de 11 mil novas vagas em medicina até 2017. E para todos nós, é o governo federal trabalhando para oferecer cada vez mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Acesse e confira se a sua cidade já foi beneficiada e acompanhe as ações do programa. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Governo Federal. Sabe o que este cartão garante para quem mais precisa? Acertou quem respondeu oportunidade. 1 milhão de beneficiários já se qualificaram, aumentando o número de carteiras assinadas. E muitos puderam tocar seu negócio. 75% dos adultos do Bolsa Família estão no mercado de trabalho. Bolsa Família é mais do que renda, é oportunidade de avançar para uma vida melhor. Se você recebe o Bolsa Família, mantenha o seu cadastro atualizado. O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Na saúde, 6 milhões de pessoas recebem medicamentos gratuitos. Com mais médicos, mais de 2.500 profissionais beneficiam 8 milhões de paulistas. Na educação, 340 creches foram concluídas. E o Pronatec qualifica 1.400.000 jovens e trabalhadores. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho de mais de 398 mil famílias em São Paulo. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Olhando assim, parece um simples cartão, mas na mão de 14 milhões de famílias, ele ajudou o Brasil a avançar e sair do mapa mundial da fome. E sabe o que mais ele está fazendo? Salvando vidas. As crianças são acompanhadas e vacinadas, e assim a mortalidade infantil caiu. Bolsa Família é mais do que renda, é uma geração inteira crescendo com saúde. Se você recebe o Bolsa Família, faça o acompanhamento de saúde da sua família. Olá galera, eu sou o Fiduma. E eu sou o Jeca. E nós estamos aqui para fazer um pedido muito especial para você. Sabia que todo Natal, muitas crianças não sabem o que é ganhar um presente sequer? Para mudar isso, o Fundo Social de Solidariedade criou a campanha Amigo Presente no Natal. A ideia é que cada criança receba um kit contendo um brinquedo, um livro e, é claro, um docinho. Participe, seja solidário. Nesse Natal, seja o anjo de uma criança. Contamos com você! Estamos chegando ao terceiro e último bloco do Opinião Cidade, que hoje está conversando com a jornalista Lígia Alberti, gestora do Comuninter, o segundo Fórum de Comunicação do Interior, que acontece na próxima sexta-feira aqui em São José do Rio Preto. Daqui a pouquinho a gente dá uma repassada sobre os critérios para inscrição das pessoas, o custo de inscrição. A gente já fala sobre isso, mas eu quero aproveitar a Lígia aqui para dizer sobre uma iniciativa que ela deve estar programando já para esse ano ainda. Vai ser em novembro, é isso? Exatamente. Já estamos em outubro, quer dizer, está perto. O que é que vai acontecer? Então, dentro desse projeto do Comuninter, que busca disseminar boas práticas de comunicação no interior paulista, a gente vai fazer o fórum dessa semana e o encontro de profissionais da área. Porque a gente resolveu fazer o fórum com esse enfoque empresarial, com toda a programação mais voltada para quem é executivo de empresa. E aí a gente também falou, puxa, não podemos deixar de fora o profissional, de ter algo específico para ele. Então vai ser o primeiro encontro de profissionais de comunicação e marketing do interior, dia 17 de novembro, no Senac. E aí, por conta desse público ter que trabalhar durante o dia, às vezes não consegue dispensa, vai ser à noite. Então vai ser a partir das 6h30 da tarde, da tardezinha até as 10 da noite. E com uma programação mais técnica, mais voltado para quem assim, realmente tem a comunicação como ofício, E para todas as áreas, seja o pessoal do jornalismo, o pessoal da publicidade, relações públicas, todo mundo pode entrar nessa barca aí como é que vai chamar? É o primeiro encontro de profissionais. Encontro de profissionais. Isso. Já tem a data certinho? 17 de novembro. É uma terça-feira. Logo depois do feriado. Não, feriado cai no domingo. Cai no domingo. Esse ano não rolou. E assim, realmente a ideia até foi proposital, de reunir mesmo todo mundo. Porque hoje
Não adianta, né? Na nossa área de comunicação tem as divisões, tem marketing digital, tem publicidade, tem o jornalismo, relações públicas, só que esses profissionais têm que trabalhar juntos, cada vez mais, né? E até mesmo as empresas têm buscado agências que tenham esse trabalho 360 graus para oferecer. Isso, exatamente, é essencial isso, né? As pessoas têm que é uma visão meio holística, encarar todo o processo de fazer comunicação, né? Isso é muito bacana. Então, dia 17 de novembro, vai ser no Senac. Você volta aqui uma hora para divulgar as questões de falar em mais detalhes. Inclusive, o principal painel do evento é sobre o comunicador do futuro, né? Que vai tratar desses desafios que a gente estava comentando aqui no intervalo que a gente vive, né? Que é ter que trabalhar a comunicação, né? Num universo aí de jornal fechando e tal. Então, assim, para onde isso vai parar, né? Qual que é o futuro do profissional? E, obviamente, existe futuro, né? Porque a comunicação está cada vez mais forte, né? A importância dela nas organizações, o conteúdo cada vez mais, né, de interesse das pessoas, né? O marketing de conteúdo está aí para mostrar, né, que hoje as vendas estão muito atreladas a conteúdo. Então, o profissional tem espaço, só que precisa saber o caminho que ele precisa seguir, né? Então, a gente vai trazer aí um painel com 2 profissionais especializados, né, para falar exatamente disso. Sem dúvida. Tem que ficar muito antenado nas tendências, por onde vai caminhar, etc. Mas a gente já chegou, mais ou menos, a gente desconfia, né, Elígia, que há uma tendência de que a busca do leitor, do consumidor de comunicação pelo texto, por exemplo, nunca vai deixar de existir, seja de impresso ou seja no tablet, nunca vai deixar de existir. O que talvez vai mudar sejam as mídias, né? Pode ser que isso mude realmente, como já estão mudando, tem já os smartphones, etc. Concorda comigo que é mais ou menos isso? Quer dizer, a busca pela informação, o desejo de saber as coisas, isso sempre vai existir, né? Exatamente, por isso que o profissional tem espaço, né? Porque está até cada vez mais, né? A gente fala, nossa, quanta informação. Tem muita informação disponível, mas e a qualidade da informação? Então, o leitor, ele começa, o leitor, o ouvinte, né, a pessoa que está ali do outro lado, ela começa a procurar, né, os veículos que vão ter mais a ver com ela, seja online, seja offline, e a gente tem que ser esse veículo, né, por qualquer uma das vias que consiga entregar isso para a pessoa. E os conteúdos sempre têm que corresponder à expectativa dos leitores, por exemplo, umas pessoas ligadas à comunidade de São José do Rio Preto, por exemplo. Costumo dizer, brincando, que desperta muito mais interesse a notícia de um morto no Bernardino de Campos do que 300 mortos no Oriente Médio. Quer dizer, a questão da localidade, tem que lidar com tudo isso, né? São princípios básicos, né, que a gente que atua na área tem que sempre ter em mente, né? Sem dúvida. Bom, nós estamos sendo sintonizados nesse momento através do site www.tvriopreto.tv em outros países do mundo, além do Brasil. Por exemplo, na Índia. Você já foi à Índia? Não tive então hoje você está indo, tá? Que chique. O pessoal está te vendo lá. E em várias cidades brasileiras, como Ribeirão Preto, Mogi das Cruzes, São Paulo, Presidente Prudente, Curitiba, Rio de Janeiro, São Leopoldo e aqui na nossa região, a sempre presente Mirassol. Está sempre aqui com a gente. A Lígia Alberti, eu queria agradecer muito a sua presença, mas não sem antes a gente reafirmar o convite para todas as pessoas que estejam nos assistindo agora, sejam estudantes de comunicação, sejam profissionais na área de comunicação, sejam empresários, sejam líderes empresariais, sejam gestores, sejam executivos. A Lígia vai fazer esse convite então para as pessoas providenciarem as suas inscrições rapidamente, se possível hoje ainda, para não correr o risco de perder essa chance, o segundo Fórum de Comunicação, que acontece na sexta-feira na Unip em Rio Preto. Esteja à vontade, Lígia. Bom, pessoal, realmente quero fazer esse convite a todos. As inscrições, né, estão pelo site comunicaçãonointerior.com.br, sem cedilha e sem o tio. E a ideia é essa, é levar todo mundo para lá que estiver interessado em fazer networking, né, com outros empresários, com profissionais, e em ouvir um conteúdo de qualidade, né, muita coisa que só tem ali, né, como o case do Fabiano Hayazaki sobre marketing pessoal, o painel com, né, 2 agências aí que a gente vai trazer multinacionais pela primeira vez em Rio Preto, e ainda a palestra do Mário Persona sobre inovação e comunicação em tempos de crise. Então fica o convite para vocês, vou ficar muito feliz com a presença. Tem tudo a ver, o cardápio é muito bom e além do cardápio ser muito bom, além desse conteúdo todo atingir muito a expectativa das pessoas, certamente possibilita o network, né? O contato entre as pessoas, a troca de informações.
talvez seja também muito importante, tão importante quanto as palestras que vão ser proferidas lá. Lígia, eu queria agradecer muito a sua presença, desejar sucesso total em mais esse empreendimento, em mais essa versão da sua usina de novidades, de inovações, etc. Muito sucesso mesmo, e volte sempre que quiser para a gente continuar conversando sobre assuntos tão agradáveis e importantes quanto esse que a gente conversou hoje. Muito obrigado. Legal, obrigada. Eu que agradeço pelo espaço e espero você no evento também. Nós agradecemos a você que nos acompanhou em casa em mais esta edição do Opinião Cidade, desde já deixando o convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.